Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 2. Sinais nos céus, seara do final dos tempos. Original publicado no dia 1º de outubro de 2018. Bem-vindos à Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre sinais e maravilhas, sinais nos céus, visitações da nuvem de testemunhas. Se você não estiver familiarizado com isso, há vários lugares na Bíblia que falam sobre esse assunto. Gênesis 41:32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Faraó havia sonhado a mesma coisa 2 vezes, e José disse que quando isso acontece é hora dele ser cumprido. Tenhamos isso em mente. Hoje falaremos sobre coisas semelhantes. Há cerca de 49 ou 50 anos atrás, 2 seres humanos mudaram a história por terem caminhado na Lua. Não foi simplesmente um evento, mas simbolizou coisas no reino espiritual que estavam para acontecer. O que aconteceu antes de Buzz Aldrin e Neil Armstrong terem saído do módulo lunar talvez tenha sido a coisa mais impressionante. Talvez poucas pessoas saibam disso, mas Buzz Aldrin tomou ceia na superfície da Lua. Que significativo! Alguns meses antes de retornar, ele escreveu na revista americana Guidepost. Ele era cristão. Um presbítero da igreja que ele frequentava em Texas sabia que Buzz faria algo sem precedente e sentiu que deveria marcar essa ocasião de alguma forma. Assim ele pediu que o presbítero consagrasse o vinho e o pão para levar na viagem e tomar ceia na superfície da Lua. Alguns minutos depois de Aldrin e Armstrong terem pisado na superfície, Buzz disse: "Eu sou o piloto do módulo lunar. Gostaria de ter essa oportunidade para pedir para que todos os que estão me ouvindo, independente de quem sejam ou onde se encontram, pausem por um momento, contemplem os eventos das últimas horas e para dar graças." Ele tomou a ceia com o Senhor e a comunicação pelo rádio cessou. Ali, na superfície silenciosa da Lua, a 250 mil milhas de distância do seu lar, Buzz leu uma escritura no Evangelho de João e tomou ceia. O que aconteceu foi o seguinte. Durante o blackout no rádio, ele disse: "Eu abri o plástico que continha o pão e vinho, derramei o vinho em um cálice dado pela igreja, e o líquido rolou vagarosamente no cálice em 1/6 da gravidade." Ele leu a escritura de João 15:5. "Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer." Tive a intenção de ler essa passagem ao mundo, mas no último minuto eles, falando de NASA, pediram que não fizesse isso, portanto não foi transmitido. A partir daí, NASA passou por um desastre após o outro. Ele disse: "Comi o pequeno pedaço de pão, engoli o vinho, dei graças. Para mim foi interessante pensar que o primeiro líquido a ser vertido na Lua e o primeiro alimento a ser ingerido lá foram os elementos da ceia." Isso aconteceu cerca de 49 ou 50 anos atrás. Será que Deus estava comunicando algo? Sim, tenho certeza que sim. Quando esse evento aconteceu, minha esposa e eu estávamos trabalhando como missionários no Oceano Pacífico, na área da Nova Caledônia, Novas Hébridas. Estávamos ouvindo um comentário no rádio e o Senhor me disse: "Isso é mais significativo do que possa compreender." Não entendi. Estávamos sentados ouvindo. Deus disse que era um sinal profético poderoso. Aquele tempo era conhecido por muitos como a Era de Aquários, um sinal no céu de um homem derramando um vaso cheio de água na terra. A igreja estava adormecida, tão adormecida que nem notou que Deus estava falando do alto. Pouco tempo depois, o movimento carismático, um dos maiores moveres já experimentados, veio. Um grande mover de Deus, a Era de Aquários, havia raiado. O movimento da nova era pescou isso rapidamente, enquanto a igreja ainda estava adormecida. Deus escreveu o plano de salvação inteiro nas estrelas. Salmo 19, 1-4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade, trabalho manual, obra de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar.
ou seja, eles falam conosco. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Não há voz ou linguagem onde sua voz não seja escutada, ou seja, o mundo inteiro pode entendê-la. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. As estrelas têm uma mensagem de Deus, têm uma voz. Deus preparou no céu uma morada, tabernáculo, tenda, para o sol. Um novo dia surgiu quando 2 homens pisaram na lua. Foi um tempo importante. Deus estava dizendo que era o início da era de Aquários. Quantas coisas são perdidas pela igreja? Ele os colocou como uma voz para poder ser escutada por todo mundo. O movimento carismático veio. Deus derramou seu espírito na igreja de modo maravilhoso. Pessoas em todas as denominações foram batizadas no Espírito Santo. Foi um mover de Deus tremendo. Estamos prestes a entrar em um novo estágio, uma nova era, uma nova posição em Deus que nunca estivemos antes. Hebreus 6:5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes, poderes do século futuro. Experimentamos o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, mover nos dons de cura, mas não experimentamos os poderes da era vindoura em sua plenitude. Isso vai além do Pentecoste. Sabemos que em 1948 uma nova era estava para começar, pois naquele ano Israel se tornaria uma nação. Novamente Deus derramou seu espírito, onde vimos grandes curas e moveres evangelísticos. Ele levantou muitos ministérios como Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts, Tommy Hicks e muitos outros. O grande mover de Deus com curas foi poderoso. No entanto, isso chegou ao fim. Onde estamos hoje? Sabemos o que aconteceu há 50 anos atrás e agora estamos entrando em uma nova fase, o início de um novo jubileu, o fim de uma era de 50 anos e o início de outra. Ouça o que eu direi. Esse próximo período de 50 anos provavelmente terminará no milênio, ou seja, não estaremos aqui nesse estado atual. O movimento carismático ocorreu há 50 anos atrás e hoje estamos aqui, o princípio de um novo ciclo de 50 anos. A festa dos tabernáculos começou na noite do dia 24 de setembro de 2018. O próximo jubileu acontecerá em 2067. Estamos vivendo na última fase. Não veremos outro jubileu até a volta do Senhor. Temos que entender que o final chegou no dia 24 de setembro de 2018. Foi interessante que no dia 15 de fevereiro de 2013, um meteorito atingiu a Rússia. Ao entrar na atmosfera da Terra, o meteorito explodiu fortemente e danificou 7.000 edifícios. Foi um tanto quanto impactante. Enquanto assistia a isso na TV, perguntei ao Senhor o que esse sinal celestial significava. Ele disse: "O urso russo está saindo da hibernação." Ele começou a acordar e desde então temos visto suas ações agressivas em relação a outros países, etc. Essas coisas falam conosco se tivermos ouvidos para ouvir e entender o que está acontecendo. Algumas semanas atrás, um meteorito caiu perto de Perth, cidade da Austrália. Veio, caiu no chão e ainda não o encontraram. Perguntei ao Senhor o significado disso e disse-me: a economia da Austrália Ocidental será estremecida até ao cerne, âmago. Perguntei se tinha outros significados. Ele disse que sim. Disse que a ordem de Melquisedeque e os filhos de Zadok começarão a se levantar, a aparecer. Pensei nisso por muito tempo e teremos que falar sobre esse assunto numa outra oportunidade. Sinais nos céus. Estamos passando pelas maiores mudanças já experimentadas nessa geração e a igreja continua sem conhecimento nem entendimento. É interessante notar que a palavra últimos dias, aparece na Bíblia 8 vezes. O número 8 significa novo começo. Agora estamos vendo no final do 6º dia, início do 7º. 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Ele está advertindo fortemente que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Timóteo 3:1-2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos, perigosos. Estamos vivendo nesse período, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. O que quer dizer perigosos? Vemos isso atualmente. É interessante que vemos muitos ataques, particularmente na América. Suicídio de jovens e crianças nas escolas, etc. O índice de suicídios na Austrália também subiu. Em relação à América, há dois motivos principais. Temos que entender que a Bíblia fala sobre isso. Quando um governo, o cabeça do governo, legaliza aborto, matança das crianças no ventre, essa ação libera espíritos de matança, assassinato, legalmente para invadir aquela nação. Durante os últimos 10 anos, temos visto a legalização do aborto, mas as pessoas não reconhecem que isso abre a nação para receber espíritos de matança. Mais do que nunca, vemos jovens se suicidando, mortos na escola, pois a porta para esse reino foi aberta para esses espíritos invadirem a nação. Efésios 6, 2-3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os jovens não vivem por muito tempo quando a honra aos pais é diminuída, a rebelião contra os pais libera poderes espirituais cuja meta é matar crianças, suicídio, etc. 2 Timóteo 3,3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, acusadores, falsos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, desprezadores do que é bom. Se isso fosse ocorrer nos últimos dias, por que mencioná-los? Pois é importante entender. Sem afeto natural, ou seja, homossexualismo, e eles desprezam aqueles que são bons. Talvez você não goste disso, mas é verdade em todas as nações. Isso abre as portas para deboche e depravação inimagináveis. Jesus disse que assim foi em Sodoma e Gomorra nos dias de Noé. Irreconciliáveis, isto é, quebram alianças, admitem não ter apaziguamento. Vemos isso atualmente. A integridade de muitos políticos atuais é impressionante. A desonestidade, mentira, engano. Muitas agências de notícias publicam muitas notícias falsas, não publicam a verdade. São influenciadas, pois pertencem a pessoas extremamente ricas, controladas pelos poderes das trevas. Por exemplo, a revista Time, revista americana, é tão anti-Israel, anti-presidente Trump. Eles nunca publicam a verdade. Na Austrália, o canal ABC é desprezível. É tão anti-Israel que é assombroso. A internet está repleta de informação falsa. Esses são os dias em que vivemos. Tudo isso estava escrito há 2000 anos atrás a respeito de como seriam os últimos dias. No entanto, também há coisas boas profetizadas para os dias finais. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando eu era jovem, as pessoas ensinavam que a maioria das pessoas não seria salva quando Jesus retornasse. Tinham uma mentalidade de que somente um pequeno rebanho conseguiria chegar ao céu. Muitos ainda creem dessa forma e esperam ser removidos do mundo. Se a maioria das pessoas terminasse no inferno, então Satanás teria vencido. Mas te digo que não será assim. Definitivamente não será. Ele diz que derramará do seu espírito sobre toda a carne, e teus filhos e filhas farão parte disso. Esse evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo e língua. Lucas 3:6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne. Ainda há milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus.